Oi, Leonel, tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite, tudo bem? Sou Maria Rita, tudo bem? Tudo. Olá, boa noite. Oi, Júlio, tudo bem? Olá, Lucas, tudo bem? Quanto tempo, né? Tudo bem sim. Vamos aguardar o pessoal entrar na sala. Uhum, O pessoal está entrando aos poucos para a gente começar. perfeito. Hi, Future. Hello, tudo bem, Luiz? Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, como é que tem passado? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na quarentena, cumprindo o isolamento, né? É verdade. É. Poxa, muito legal essa tua iniciativa de fazer essa aula assim, vai ser bem bacana. Que Legal. bom. Eu também estou bem ansioso. Para a gente sair um pouco do marasmo, né? É verdade. Se bem que eu tenho estudado bastante. Mas Até inglês. às vezes cansa só estudar e só ler, né? A gente precisa de interagir com as pessoas também. É verdade, é verdade. Tem sentido muita falta da aula de inglês, né? Da nossa interação lá também. Sim. Está muito preocupado em perder isso. Noite. Lucas, você está me ouvindo? Sim, escuto sim, Janaína. Tá, obrigada. Nada.
vou esperar mais uns 5 minutinhos, tá, pessoal? Para todo mundo conseguir entrar. Às vezes tem alguém com algum problema de conectividade, aí eu começo. Ok. Ok? Então, pessoal, já são 7h05 já, eu vou começar agora, tá? À medida que o pessoal for entrando, eles vão pegar a aula no meio, não tem problema, eu vou tentar deixar a aula gravada depois, então quem não conseguir entrar agora, ou entrar mais tarde, ou se a conexão cair, não se preocupa que a aula vai ficar gravada, eu vou botar no YouTube, vocês vão ter acesso a esse material depois, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou professor do LICOM, eu sou formado em inglês pela UERJ e atualmente eu curso a especialização em linguística aplicada, né? E eu estudo, basicamente, o que eu vou ensinar aqui para vocês agora, que eu estudo a escrita em inglês e como que os falantes de inglês em segunda língua, né, que são, no caso de vocês, aprendem e desenvolvem a escrita, né? É por isso que eu estou dando esse curso. Eu deixo logo de cara, já que não tem nenhuma ligação com o LICOM, o curso, tá? Eu só escolhi o pessoal do LICOM por quê? Porque eu precisava de alunos que compreendessem o mínimo de inglês possível. Então, eu fiz um corte, né, para que esses alunos fossem do LICOM e do nível pré-intermediário ou superior, tá? Essa ferramenta que vocês estão usando é o Zoom. Caso vocês não queiram falar, estejam com vergonha, não tem problema nenhum.
vocês podem mandar uma mensagem por chat. Tem uma opção de chat também nessa ferramenta. E à medida que eu for explicando, eu vou falar em inglês, mas eu vou alternar com português algumas coisas também. E vai ter momentos que vocês vão ter que fazer algum tipo de exercício, né? Então aí eu vou precisar que vocês tenham papel e caneta ou lápis à mão, tá? Então, vamos começar. Todos estão vendo a tela? Sim. Sim. Yes. Sim. A crash course of writing. Okay, a crash course on writing. So, in this course, you're going to learn how to write a little bit better, right? So, the purpose of this course, of these lessons, is to enable students to understand how to structure a written text properly, right? So, ao final do curso, vocês vão já ter alguma noção de como estruturar um texto em inglês de maneira adequada, certo? And how are you going to do this? I'm going to teach you some tips, and then you'll be able to start writing texts by yourself, okay, alone. And we're going to start from the beginning, from the real beginning, okay? When I mentioned to start from the beginning, I want to say that you have to start by the general idea. What is the general idea of a text? The general idea is the idea expressed in the first paragraph of a text. It's the idea that will state the subject to be developed in the text, right? So this is the general idea, is the main idea. For instance, you're walking down the street and you see a newspaper headline, okay? Você vê uma manchete de jornal. And it's written, severe thunderstorm causes extensive damage and chaos in rush hour traffic. Ou seja, uma tempestade de raio severa causa um estrago muito grande e caos no horário no horário de rush do tráfego, né? Do tráfego, no caso, né? This is the newspaper headline, right? In this newspaper headline, as you can see, the headline is the newspaper. The newspaper gives a general idea of the subject that will be dealt with in the article that follows, right? So we can consider the general idea to be similar to a newspaper headline, okay? Okay. Everything okay? Okay. Right, so going on. Okay. One part of the idea in the previous headline indicates that the article will talk about the damage caused by the thunderstorm. There is, therefore, in the general idea, what we call a topic, extensive damage. I'm going back to the newspaper headline, right? Severe thunderstorm causes extensive damage and chaos in rush hour traffic. This is the headline, okay? And here we have a topic. The first topic in this headline, in this general idea, is extensive damage, okay? This is the first topic, extensive damage. In the same way, there is reference to the chaotic traffic conditions caused by the thunderstorm. So we see that there is another topic included in the general idea, chaos in the rush hour traffic. So going back to the general idea, we have here, severe thunderstorm causes extensive damage and chaos in rush hour traffic. So here in this sentence, in this phrase, we have a general idea, right? And we have two topics, extensive damage and chaos in rush hour traffic.
right? So the first topic is extensive damage. And the second topic is chaos in rush hour traffic, okay? Ok. Therefore, portanto, the topic is a theme that is contained in the general idea. Tem mais gente entrando aqui na sala. Deixa eu só aceitar eles, espera aí. Okay, so therefore, the topic is a thing that is contained in the general idea. The general idea can contain 1, 2, or more topics, okay? Ok. Então, para quem entrou agora, né, que entrou depois, eu estou falando sobre a ideia geral de um texto, né? Eu dei aqui como exemplo uma manchete de jornal, um newspaper headline, e está escrito o seguinte: Severe thunderstorm causes extensive damage and chaos in rush hour traffic. This is the general idea, okay? And in this general idea, you find 2 topics, right? One part of the idea in the previous headline indicates that the article will talk about the damage caused by the thunderstorm. There is, therefore, in the general idea, what you call a topic, extensive damage. But we have more than 1 topic. We have 2 topics. Okay. The other topic is chaos in the rush hour traffic. Okay? Okay. So, in the general idea, you can have 1, 2, 3, 4, 5 topics. It depends on the length of your text, right? If it's a small text, you're going to have a few topics. If it's a big text, you're going to have many topics. And the topics depend on you because it's you who is going to write the topics, okay? Okay. So here I have a summary, right? I have here severe thunderstorm causes extensive damage and chaos in rush hour traffic. The first topic is severe thunderstorm causes extensive damage. And the second topic is severe thunderstorm causes chaos in rush hour traffic, ok? Ok. Todos entenderam até aqui? Que Yes. você tem uma ideia geral e nessa ideia geral você tem sub-ideias. Essas sub-ideias são tópicos, certo? E esses tópicos podem ser 1, 2, 3, 4 ou 5. It depends on you, right? Right. For Now, me, it's clear. you're going to practice a little bit. You're going to write out the 2 topics that are expressed in each of the following general ideas. Ou seja, vocês vão ver agora ideias gerais, general ideas, e cada uma dessas ideias tem 2 tópicos, ou seja, eu já estou dando a quantidade de tópicos que tem. Eu quero que vocês leiam primeiro em silêncio e escrevam no papel quais são esses tópicos, certo? A frase Ok. é: Exercises brings individuals both physical and psychological benefits. Ou seja, os exercícios trazem aos indivíduos ambos benefícios físicos e psicológicos, ok? Now it's up to you. I want you to tell me what are the topics, okay? So, take 3 minutes, read the sentence, and write down the topics for me, okay? Okay. I'm going to wait for you. Take your time.
Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, eu vou pedir que desabilite agora, por favor, porque tá dando interferência. Aí quando eu pedir para vocês falarem, vocês habilitam, tá? Okay, can I correct? So tell me, what are the answers? What is topic 1 and what is topic 2? It's okay. Exercise Top, quatro individualmente. topic 1. Exercise bring me psychological benefits. Psychological benefits. And topic 2? Exercise bring me physical benefits. Yes, that's correct. Very good, Julio. Thank you. Thank you. So this is the answer, okay? The physical benefits of exercises and the psychological benefits of exercises, right? Não vai ter uma resposta certinha, porque isso é escrita, entendeu? Vocês estão escrevendo de maneira diferente. Não existe uma resposta só única para vocês, entendeu? As respostas podem variar contanto que elas circulem, né, em volta dessas respostas padrões aqui que eu estou mostrando para vocês, tá ok? Okay. So, next one. Right. Sorry, Lucas. Okay. Physical benefits, individual physical benefits from exercise. It's okay? No, because individuals is the subject, right? So the topic is physical benefits of exercises and psychological benefits of exercises. Individuals in this sentence is part of the general idea, right? And the general idea divides itself into two topics, the physical benefits and the psychological benefits, okay? Okay. Porque os benefícios físicos e os benefícios psicológicos é o que são a diferença, certo? Agora, Okay. os indivíduos, né? Eles vão aparecer tanto no tópico 1 quanto no tópico 2, certo? O que está diferenciando mesmo são os physical benefits and psychological benefits, ok? Okay. Next Thank you. one. Nothing about dolphins has been more widely discussed than their supposed intelligence and communication abilities. Ou seja, nada sobre os golfinhos tem sido tão amplamente discutido do que a suposta inteligência, a suposta habilidade de inteligência e comunicação deles, ok? I want to know what are the topics, okay? Take your time, read the sentence, and write down the answer, okay? 3 minutes.
Okay, can somebody tell me the answer? Not Julio, okay, another person. The first topic is the intelligence, abilities, and the second topic is the communication abilities. Yes, correct. The main idea here, the principal idea is about intelligence and communication, right? So, topic 1, the intelligence of dolphins. Topic 2, the communication abilities of dolphins, okay? So far, so good. Another one, okay? Before paper, man used many materials to write on, the most popular being papyrus and parchment. Ou seja, antes do papel, o homem usou muitos outros materiais para escrever. Os mais populares sendo o papyrus e o pergaminho. Take your time, 3 minutes. Okay? Okay. So before asking about the answer, here, papyrus. What is the plural of papyrus? Not exists. Yeah, it exists. Papyrus in Portuguese é papiro. What is the plural? It has an irregular plural, okay? We say papyri, okay? Papyri. Okay. So we say one papyrus, two papyri, okay? Okay. It's irregular, just for you to know. So what are the answers? Osvaldo, can you tell me the answers, please? I'm not sure, but I think that Try the it. topic 1 is the papyrus. And topic 2 is the parchment. Parchment. Anyone else? But I'm not sure. Okay, no problems. Elisa, can you contribute? Your microphone is turned off. You have to turn it on. I put here the papyrus like one of the most popular materials to write on. Can you repeat, please, because your audio is not good. Okay, now it's good. Now it's good. And I put the papyrus like
one of the most popular materials to write on. Okay. And the second, I put the same thing, but I only changed papyrus for parchment. I don't know. Parchment. Okay. And How can I how say about? it? Okay, go ahead. And how about you, Lucia? Sorry, teacher, but I came late and I'm not understanding the exercise. Sorry, Okay, so follow the no problems. Okay, so I'm going to say it again. We are now studying the general idea. The general idea is like a headline. It's like a newspaper headline, okay? So what you see in the first box, the sentence, the big sentence, before paper, men used many materials to write on, the most popular being papyrus and parchment. This is a general idea. The general idea is how you're going to start the text or how you're going to call attention to your text, right? But inside the general idea, you have topics. What are topics? Topics are details. You can call it details, right? Are smaller ideas that divides your general idea, right? In this example, we have two topics, right? And the topics are the use of papyrus as a writing material or the use of parchment as a writing material, ok? Como eu tinha dito anteriormente, isso aqui é uma resposta, é um exemplo de resposta. Qualquer resposta que esteja girando em torno disso é válida também, entendeu? Que é a ideia central, o uso de papiro e o uso de pergaminho, ok? Now, sim, mas sim. Go ahead. Existe um modo mais consistente assim de escrever, né? Por exemplo, eu escrevi muito extenso e o jeito que você pôs aqui ficou bem melhor. Eu não sei se existe um jeito mais certo assim de escrever ou não. Não existe um jeito certo de você escrever, entendeu? Se você vai alongar isso muito, você vai acabar colocando muitos detalhes, que é o que a gente vai falar no próximo slide. Tá. Eu acho, entendeu? Mas para você saber escrever de maneira concisa, é só a prática mesmo. É você pegar the main idea, a ideia principal. Qual é a ideia principal que eu estou falando aqui? The use of papyrus as a writing material and the use of parchment as a writing material. Certo? Porque eu estou falando, antes do papel, o homem usava muitos materiais para escrever. Os mais populares sendo o papiro e o pergaminho, né? Então, eu tô falando sobre papel aqui? Não tô falando sobre o papel. Eu tô falando que alguma coisa que existia antes do papel era usado, né? E era popular, né? Qual era esses objetos que eram usados? O papiro e o pergaminho. Então, a ideia, os tópicos estão falando sobre o papiro e o pergaminho, entendeu? Então, as ideias têm que estar atrevadas a eles, têm que estar populares a eles. Tá, então só a prática mesmo para escrever mais bonitinho, vamos dizer assim. Yes. Thanks. Okay? Okay. Now, as I was telling you, I'm going to talk about the details. To further develop your topics, you must add information related to them. These pieces of information are called details, ok? Uma coisa que, antes de começar a explicar, information is an uncountable noun, right? So it has no plural, okay? You cannot say informations. It's wrong, it's totally wrong. Okay, you have to say, if you want to give the plural idea, you have to use pieces of information, okay? So, para desenvolver melhor, para desenvolver mais os tópicos, você deve acrescentar informações relacionadas a eles. Essas informações são chamadas de detalhes, ok? So you have here the general idea, okay? And you have topics, topic 1, topic 2.
And then you're going to have details related to topic 1, and you're going to have details related to topic 2, ok? Então, vocês podem perceber o quê? Que está começando a abranger mais áreas. É como se fosse um galho de uma árvore e os galhos estão crescendo, entendeu? Eu tenho aqui a ideia geral vai se subdividir em tópicos e os tópicos vão se subdividir em detalhes. E esses detalhes vão estar atrelados a cada tópico. Ou seja, se eu falo o seguinte, que eu saí de casa ontem e tropecei na rua porque faltava o quê? Um degrau ou então tinha uma pedra no caminho, então eu vou acrescentar detalhes ao degrau e detalhes à pedra no caminho. Então, degrau e pedra são os tópicos e os detalhes que eu vou acrescentar a eles têm que estar relacionados a eles, ok? Okay. So, here I have again the sentence, the newspaper headline. Severe thunderstorm causes extensive damage and chaos in rush hour traffic. Seguindo isso, eu vou ter uma continuação do texto. During the storm, heavy rain, lightning, and high winds caused damage to the houses and buildings. Traffic was jammed in the city because streets were flooded and traffic lights inoperative due to power outages. Okay? So, eu tenho o seguinte, que como eu tenho o newspaper headline, tempestades de trovão severas causaram um amplo estrago e caos no horário de rush do tráfego, certo? Aí eu continuo. Durante a tempestade, uma chuva pesada, relâmpagos e ventos fortes causaram um estrago nas casas e construções. O tráfego estava congestionado na cidade, porque as ruas estavam inundadas e os sinais de trânsito não estavam funcionando, inoperative, devido à falta, outage é uma falta de luz, de energia, power outage, ok? Now, I have details in this big sentence, right? And as you can see, they are divided into parentheses, right? I want you to tell me, the first sentence, during the storm, is related to causes, extensive damage, or it's related to chaos in rush hour traffic. Porque nós temos aqui o primeiro tópico, certo? Causes extensive damage. E o segundo tópico, chaos in rush hour traffic. E eu adicionei detalhes. Qual é a sentença, a oração, que está relacionada a causes extensive damage? E qual é a sentença que está relacionada a chaos in rush hour traffic? Ok? Read it, have a minute, and then tell me, ok? So, causes extensive damage is related to which sentence? First. The first one. The first okay. part. And so, chaos in rush hour traffic is related to the second sentence. The second sentence. Okay, let's check it. Yes. So, causes extensive damage está relacionada during
the storm, heavy rain, lightning, and high winds caused damage to the house and buildings. Por quê? Causa um estrago extensivo, um estrago amplo, né? Ou seja, eu estou falando aqui que causou um estrago às casas e aos prédios. As construções, prédios, ok? E o segundo, chaos in rush hour traffic. O que está causando o caos no horário de rush do tráfego? Ou seja, o tráfego está congestionado na cidade, então isso é caos, né? As ruas estão inundadas, causa caos também. E os sinais de trânsito não estão funcionando, estão inoperantes, né? Devido a uma falta de energia. Então, caos está relacionado a todos esses detalhes aqui. E o estrago, damage, está relacionado, né, à primeira sentença, na primeira frase, devido à tempestade, à chuva forte e ao relâmpago e ventos fortes, né, que destruíram, que causaram estragos a casas e prédios e construções, ok? Okay. Is it clear? Clear, very clear. Okay. Now, here, okay? I have now two, I have the general idea. The general idea is nothing about dolphins has been more widely discussed than their supposed intelligence and communication abilities. We have seen this general idea before, okay? And we have two topics, their supposed intelligence and communication abilities. But now I have three details, okay? The extremely varied types of sounds made by dolphins consist of a number of vocalizations which are used to exchange information. Essa é a primeira sentença, a primeira frase. Segunda, dolphins have an enormous capacity to learn and a very accurate perception of the exterior world. Segunda sentença. Not only sorry, aqui tá escrito errado, tá? Not only dolphins exchange information. Vou só consertar aqui para não ficar feio. Dolphins. Já tinha ido procurar o significado da palavra. É porque, como o dicionário do computador tá em português, isso é uma trava na minha vida. Up here, have. Okay? Yes. Dolphin is missing one L. Yeah, the L, yes, dolphins. Thank you, Lucia. So, dolphins. Ai, gente, no outro também tá errado. Yes. Vamos pensar que eu não sei inglês, ó. Dolphins have an enormous capacity to learn and a very accurate perception of the exterior world, right? Então, essa é a segunda sentença, a segunda frase. E a terceira, not only dolphins exchange information acoustically, but also they communicate by body contact, okay? So I have three details. Some of them are related to topic 1, their supposed intelligence. Some of them are related to communication abilities, okay? Take your time, read it, and then tell me, okay? Okay.
Okay? Okay. So, It's okay. the first one, the extremely varied types of sounds made by dolphins consist of a number of vocalizations, which are used to exchange information. Okay? So, Okay. what am I talking about? Am I talking about intelligence, or am I talking about communication? Communication abilities. Okay. Number 2, dolphins have an enormous capacity to learn and a very accurate perception of the exterior world. Eu estou falando de communication abilities or intelligence? Intelligence. Intelligence, okay. And the last one, not only dolphins exchange information acoustically, but also they communicate by body contact. Am I talking about communication or intelligence? Communication abilities. Okay. I think it's both topic 1 and 2. Okay, Yes, but topic I 1 and agree, 2. but this, Why do you say but- that it's topic 1 and 2? Tell me. Because You can change information are related to intelligence and communication, body contact to communication ability. Mas o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu não estou exchanging information. Quando eu troco uma informação, eu estou me comunicando. Yes, you are. Right? Exchange. Já o próprio verbo fala, exchange. Você está trocando. É uma ideia aqui de comunicação. Eu estou falando alguma coisa para você. Então, eu acho que ele é mais apropriado para o tópico 2. Para comunicação. Communication abilities. Yes. Okay? Okay. Right. Lucas, How? again, the word was wrong. Yes, Did you yes, note? it's wrong. Yeah. I'm going to correct it, okay? When I Later, send yes. the material for you, I'm going to correct it, right? Yes. So, how do we formulate details, okay? Details give us more information about the topics, as you could see in the examples, in the previous examples. An easy way to formulate details is to ask the following questions, right? Would an example be appropriate? Ou seja, um exemplo seria apropriado para eu escrever um detalhe? Would a justification be appropriate? Ou seja, uma justificativa seria apropriada para escrever detalhes? Would an explanation be appropriate? Uma explicação seria apropriada? Or would a comment be appropriate? Right? You have to keep this example, justification, explanation, and comments in mind when you're going to write about details, okay? Right? So here, now let's do something different, okay? When we start writing a text, we usually have an idea in mind, okay? Can somebody give me an idea to write? Idea. Yeah, something to write about. I can write about the COVID. Okay, Everyone knows about it. Let's talk about coronavirus. Coronavirus, okay? Do you know why it's called COVID? Do you know? Yes. It's because it's corona virus disease.
and it was discovered in 2019. Okay, that's why it's called COVID-19. Okay, so Okay. coronavirus is what? Is the theme, é o tema, okay? Is the theme you want to write about. Now, let's try to come up with ideas about this theme, okay? When I talk about coronavirus, what does pop into your mind? What do you think about when you talk about coronavirus? Can you tell me? Figures. I'm thinking about our president doing his. Okay, let's not talk about politics, okay? Let's not talk about politics. No, it's not about politics, but about he's doing his prescription. Yes. The prescription. Yes. About medicine. the medicine. Yes. Okay, so you're talking about medicine, okay? Okay. Right? Remédios, okay? Okay. What else? What does come into your mind when you talk about coronavirus? Death. Figures. Figures, okay. Figures are numbers, okay? Numbers. What else? Death. Death. Okay. Death. What else? Health. Health. What else? What else? The future after coronavirus. Coronavirus, No. okay, the future. Coronavirus, sorry. Okay. Sorry. But now, what moment are we living now? Quarentena. Quarantine, okay. Quarantine. Okay, Quarantine. quarantine. And what are we doing? We have to stay in home. Okay, home. stay home. Stay home or stay at home. Why? Because we are practicing social isolation. Avoid Isolation. the communication, social communication. Sorry? Can you repeat, please, about communication? What? Avoid to the Avoid contact, right? Yes. Avoid personal contacts. Yes. Okay. What do we have to use to protect ourselves against coronavirus? Mask. Masks. What else? And to wash the Washing hands. Wash the hands. Wash our hands frequently. What else? Álcool. Álcool gel ninguém sabe, né? Como se fala, né? Hand sanitizers. Hand Nossa. sanitizers, okay? Álcool gel. Hand sanitizers, okay? Okay. And okay, now we have already many ideas to talk about, to write on our text. So we have the theme. The theme is coronavirus, okay? You have medicine, we have numbers, we have death, we have health, we have future, we have quarantine, we have social isolation, we have avoiding personal contact, we have masks, we have washing our hands frequently and hand sanitizers. We have many ideas. We have to filter, okay? Filter what we're going to talk about. Otherwise, our text will become larger than we can write about, okay? Oh, yes. So I have to filter something here. So I'm going to start the general idea, okay? Okay? Okay. This is a good start.
I'm telling the time, right? I'm giving the general idea. And now I'm going to create the topics, okay? Okay. Okay. To create the topics, I have to filter the ideas that we have come up with, right? So let's choose, okay? So I have here social isolation, right? And I have here avoiding personal contact, okay? So I can say that Talk about good points and bad points of social isolation, ok? So, okay. eu fiz uma introdução e eu resumi de tudo aquilo que a gente fez o brainstorming, né? Eu vou escolher falar sobre o quê? Os pontos positivos, the good points, e os pontos ruins. Para trocar points, eu posso botar aspects, que fica mais bonitinho, né? Aspects, the good aspects and the bad aspects. Ou seja, o que points e aspects têm em comum? Eles são o quê? Points and details. They are synonyms, right? Oh, it's okay. Okay. So I can use synonyms to give my text something that makes it different. So this article will talk about the good aspects and the bad aspects of social isolation, ok? Ou seja, eu comecei a falar, criei minha ideia geral e tem dois tópicos, good aspects, bad aspects, right? Agora eu vou adicionar detalhes aos aspectos positivos e aspectos negativos, né? Deixa eu só tentar apagar isso aqui. Vou continuar aqui embaixo. One of the good aspects of social isolation is, tell me, what is one of the good aspects of social isolation? I discovered that I know to cook. Okay. Discover new abilities. New abilities is that people can discover new abilities. And emphasize the relationship. The nature clearing itself. Strength their relationship. E fortalecer a relação deles, ok? Perfect. Yes, okay. On the other hand, isso aqui é muito importante também. O que é on the other hand? É uma... Sorry? No, I'm sorry. Fala, pode falar, gente. Por outro lado. Por outro lado. De outra forma. Por outro lado, ou seja, esse on the other hand é um conectivo. Eu estou ligando esse on the other hand ao quê? Ao aspecto positivo. Só que agora eu vou falar alguma coisa contrária. Então, eu estou usando on the other hand. On the other hand, two bad aspects are. Tell me the bad aspects of social isolation. We lost our freedom. Freedom. Two bad aspects are that people lose their freedom. As pessoas perdem a liberdade delas. And many employees to lost their job. And there are high rates of
unemployment. Employment. Yes. Ok? Existem taxas altas, números altos de desemprego. Ok? Okay. Yes. Okay. So, this is what we have talked about in today's class, okay? We created the general idea, right? And we created topics and we developed these topics, right? Eu comecei a fazer o contrário com vocês. Eu já dei a ideia geral, eu pedi para vocês identificarem os tópicos e depois identificarem os detalhes nos tópicos. Para quê? Para que vocês criem self-awareness, uma consciência de como o texto é estruturado, ok? E agora, no final, então, eu comecei a fazer um pequeno texto com vocês. Levantei o quê? Os detalhes que a gente fez junto, né, que a gente está do lado esquerdo da tela, e comecei a escrever um texto. Na próxima aula, eu vou falar sobre como, então, criar a ideia geral, ok? Okay. So that's all for today. I'm going to make the class available on the WhatsApp group, and I will try to upload the class on the YouTube channel, okay? I will try. It's not a promise. I'm going to try, but I'm not sure if I will be able to. Okay? Okay. If Okay. you have any doubts, you can ask me on the WhatsApp group. Okay? Okay. So thank you for today, and I hope to see you all next Wednesday. Right? Bye bye, guys. Okay, right. Teacher. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye bye. Bye, Thanks guys. a lot. Bye bye.